Amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com suas famílias, seus filhos, seus netos. Eu espero que esta meditação traga edificação e enche o seu coração de temor, de reverência a Deus. Caso esta meditação seja uma bênção à sua vida, lhe traga recursos espirituais e queira compartilhar, compartilhe-a nas suas redes sociais. Peço que vocês deixem os seus comentários abaixo do vídeo, coloque as suas impressões, aquilo que Deus falou com você. Se você achou relevante em sua vida, tudo que vai ser dito aqui, coloque lá o positivo, se não, negativo. É importante que você acione para que nós alcancemos mais espaço dentro da mídia em que nós estamos. E se quiser, inscreva-se no canal e nós, todos os domingos, vamos estar postando estas mensagens e acrescentando a elas algumas outras, algumas coisas novas que virão pela frente. Muito bem, vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe e que Ele nos encha de graça e que nós possamos ser verdadeiros para a glória do Seu nome. Senhor Deus, nosso Pai eterno, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio. Pai bendito, eu sou grato a Ti pela oportunidade que tenho, e que ainda tenho, de poder compartilhar abertamente a Tua palavra neste país. Com certeza, Satanás está trabalhando socialmente, politicamente, filosoficamente, para fechar os nossos lábios, usando pessoas da sociedade, políticos, professores, enfim, pessoas de todas as áreas, enchendo suas mentes com mentiras, dizendo que eles podem governar a si próprios, mas nós sabemos que isso não é verdade, Senhor. Nós sabemos que dependemos integralmente de Ti. Nossa vida sem o Senhor, seja em um estado de escravidão ou de liberdade, sem dependência do Senhor, tudo o que fizermos será inútil. Deus Todo-Poderoso, fortalece nossas vidas, livra-nos, Senhor, de todo o espírito do engano e da mentira, e que o Senhor nos dê a graça de podermos experimentar o Teu poder. Ensina-nos, Pai, neste instante. Ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos elevados, para que nós possamos servir a Ti, andando neles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, como sempre fazemos, pois lá, nesses dois versículos, estão os objetivos da Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É para isto que serve a palavra de Deus. Não é para nos divertir, para nos emocionar, para nos encher de esperança na terra.
mas é para nos tornar pessoas preparadas, prontas para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, as igrejas estão se tornando em um ambiente onde as pessoas só a procuram para tentar conseguir favores de Deus. Mas Deus não nos chamou para ficar derramando sobre nós tudo o que queremos. Deus nos tem chamado para fazermos a sua vontade, para sermos perseverantes. Este é o papel da igreja. E eu disse outro dia, a igreja foi formada para sofrer. Então, se você não gosta de sofrer, a igreja não é o teu lugar. Se você não está disposto a pagar preço algum, é melhor que você decida logo, porque a igreja não é o teu lugar. Jesus disse, se o mundo odeia vocês, sabe que primeiramente odiou a mim. Então, nós carregamos o quê? O mesmo ódio mundano que este deu a Jesus, que o mundo deu a Jesus. Então, que nós sejamos sábios, que nós consigamos enxergar o papel da igreja neste mundo e paremos de brincar enquanto é tempo. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é este: espere em Deus e não confie na força humana. Espere em Deus e não confie na força humana. O texto base está em Provérbios capítulo 28, verso 26, que eu peço que vocês leiam comigo agora. Quem confia em si mesmo é tolo. Deus está dizendo isto. A sabedoria divina está dizendo isso. Quem confia em si mesmo é tolo. E o que significa este pensamento? Significa que a pessoa que confia em si mesmo é um arrogante, é um estúpido, ignorante acerca de Deus. É isso que ele está querendo dizer. A pessoa que vive independentemente de Deus, tá? Na independência de Deus, é um arrogante, ele desafia a Deus, é um estúpido, um ignorante acerca de Deus, não o conhece de fato, porque ele sequer faz algum esforço para fazer a vontade de Deus. Mas repare bem, então nós temos aqui uma adversativa, uma proposta diferente. Então, se aquele que confia em si mesmo é tolo, então, mas, quem segue os ensinamentos dos sábios, isto é, quem segue a sabedoria que foi dada aos sábios por Deus, terá segurança. E qual é a ideia de tudo isso? Encontrará a salvação. E o que isso significa? Terá a capacidade ou a força divina para escapar dos poderes carnais, mundanos e satânicos. Afinal, são esses poderes que o deixa exausto, meu querido, minha querida. É que causa todo esse estresse. A carne anseia aquilo muitas vezes que Deus não quer lhe dar. Mas o mundo força você a procurar, porque ele fascina, ele enche seus olhos, sua mente, sua alma de desejos por coisas que Deus diz, isso não é pertinente ao momento. Além do mais, nós lutamos com forças satânicas, com espíritos, não que eles nos dominem,
mas nós lutamos contra influenciadores, pessoas que estão influenciadas por eles ou dominadas por eles. Então, não quer dizer nada de você expulsar um demônio de uma pessoa e ao mesmo tempo sentir-se orgulhoso de ter expulsado o demônio da pessoa. Há muita gente que expulsa um demônio e pensa, está vendo, irmão, o poder de Deus? Mas na verdade ele está mostrando a si próprio e não a Deus, ele está retirando a glória de Deus. Eu já vi isso muito. Eu já assisti isso muito na minha vida. Eu tenho muitos anos nesta caminhada, meu amigo. Eu assisti coisa que você não imagina. Eu conheço muitos truques que são feitos na igreja para tentar manipular as pessoas e desviá-las da verdade, colocando-as debaixo da manipulação humana, de uma liderança hipócrita, de uma liderança que não é sincera. Gente, então, cuidado. O que é que eu quero tratar? Qual é minha proposta para esse nosso encontro? Nós conseguimos descobrir a força de Deus, não quando nos sentimos fortes, mas quando reconhecemos a nossa fraqueza ou fragilidade humana. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos descobrir como podemos desfrutar da força de Deus. Vamos procurar entender que não vale a pena insistirmos em acreditar que somos fortes o suficientes para fazermos o que queremos ou o que quisermos neste mundo. Que nós precisamos reconhecer que somos fracos, frágeis e dependentes de Deus. Afinal de contas, eu falei há pouco sobre a exaustão e a frustração. Essas duas coisas têm um jeito de dissipar, de retirar de nós o conhecimento que deveríamos ter do nosso interior. Muitas vezes, porque nós estamos exaustos e frustrados, então começa a nos faltar, sabe, o desejo de nos conhecer melhor. E nós não questionamos. Até que ponto nós temos nos apoiado em Deus para tudo que nós precisamos nesta vida? Nós temos feito as coisas tendo Deus e o Evangelho como apoio. Nós temos feito da ajuda de Deus, da sua força, da sua orientação, uma espécie de recurso pessoal. Nós temos dependido destas coisas divinas para que nós possamos ter subsídios, recursos para vivermos. Na verdade, o que nós temos demonstrado é arrogância, autossuficiência. Nós temos mostrado que somos donos do nosso nariz. Chegamos na igreja e dizemos: louvado seja Deus, glória a Deus, tudo é teu, Senhor. Mas na realidade nós não damos nada a Ele. Ele não é dono de nada, Ele não é dono sequer de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossos anseios e desejos. E o pior de tudo é que nós desconhecemos algo, que a autossuficiência, viver por si mesmo, viver por força própria, tendo confiança em si mesmo e em outro ser humano, é algo perigoso e trágico. E as pessoas não percebem isso. O pensamento humano se apoia em uma ideia. E qual é? Que nós podemos fazer qualquer coisa neste mundo, desde que você dê duro, trabalhe incessantemente.
Se você trabalha para valer, então você pode fazer o que quiser. Basta você estar dando duro na vida e pronto, você se torna uma pessoa admirável. O sentido disso tudo é pensarmos que nós somos mais fortes do que imaginamos, fortes suficientes para fazermos qualquer coisa. Então o marido chega em casa e diz: eu coloco tudo em casa. Então ele pode chegar e gritar, ele pode chegar e esquivar-se de um filho que quer conversar com ele. Ele diz: eu estou cansado, trabalhei muito. Tá, olha a resposta dele: eu trabalhei muito. Mas o que a palavra de Deus diz? Educa o teu filho. Mas ele não faz isso. Você entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós quebramos os princípios de Deus, achando que podemos fazer, temos o direito de fazer determinadas coisas, mas não temos. Filho, eu não sei explicar isso, vamos esperar domingo, aí a gente fala lá com os líderes da igreja. Mas que livro você está lendo? Você não está lendo nada? Algumas pessoas dizem assim: mas é difícil entender o Velho Testamento. Mas meu querido, leia o Novo. Então leia o Novo Testamento, não tem desculpa. O que você está fazendo com esse cérebro que Deus te deu? Você realmente tem cérebro humano ou de galinha? Você precisa decidir se você quer glorificar a Deus ou qualquer outra coisa, porque não é possível você continuar vivendo assim. Então a mulher diz: eu preparei toda a janta, quero dizer, tira os sapatos, Zé! Cala a boca, moleque! Ela não pode também falar dessa maneira, é um mau exemplo. Nós temos que ter calma. Nós todos falhamos. Não vamos ser hipócritas, não. Todos nós falhamos. E para isso que existe um momento como esse, onde Deus pode falar, nos alertar. Eu não estou dizendo que você, porque fez isso, irá para o inferno. Eu estou dizendo que se você continuar fazendo isso e se omitindo, você poderá ir sim. Então você tem que tomar uma posição séria. Chega ao seu namorado e diz: mas eu te amo, será que a gente não pode fazer aquilo? Não. Mas eu te amo. Não. A virgindade é um presente que um dá para o outro. É um presente, é uma dádiva. Você pode reparar que Jesus quer uma noiva pura, isto é, virgem. É um presente da terra. A terra amaldiçoa a Deus, a igreja abençoa a Deus. A terra só quer de Deus, a igreja dá a Deus. A igreja aprende a ser generosa, aprende a reconhecer a grandeza de Deus. Você percebe que nós o tempo todo achamos que temos o direito de sermos autossuficientes. Chegamos ao ponto de ouvir dentro da igreja cristãos dizendo assim: Deus me entende, eu sou fraco, mas Ele me ama. Você sabe que a pessoa fraca vai ser responsabilizada pela sua fraqueza, porque aquele que é fraco mesmo. A Bíblia diz que ele não serve. É como uma pessoa tímida. Mas eu tenho medo de errar. Aprenda a acertar. Aprenda a acertar. Até quando você vai viver se escondendo e usando pessoas como muleta, quando você deveria estar crescendo? Algumas pessoas dizem que eu sou muito bravo. Eu sou nada, todo mundo brinca comigo. Eu abraço e beijo todo mundo. Só que é o seguinte, a pregação do evangelho, ela tem que ser formal, meu amigo. Ou você entende o que Deus quer para a sua vida, ou nós vamos então ficar em águas rasas, dando pulinho em águas rasas. A realidade, a verdade, é que
a maioria de nós representa fragilidade. Nós somos fracos. A maioria é fraca. A maioria dos seres humanos é fraca. E nós ainda adoramos pensar que somos fortes. Nós fazemos coisas imbecis o tempo todo. E achamos que somos sensacionais. E o que isso acontece? Essa sensação de força que cresce dentro de nós, essa sensação de liberdade que você cultiva, e que outros cultivam, que eu cultivo, que eu posso fazer qualquer coisa, isso intensifica a nossa arrogância, o nosso orgulho, e pior, a nossa ineficácia, porque nós não estamos produzindo nada. E o pior ainda, o terror chega. Nós desconhecemos que esse tipo de atitude ofende a Deus. Vamos ver. No Salmo 147, versículos 10 e 11, está escrito o seguinte: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Então veja bem, o que é que agrada a Deus? O que agrada a Deus não é a força que nós podemos expressar ou demonstrar. Não significa todo o equipamento que temos, os recursos que possuímos, nossas estratégias, inteligência, etc. Mas o que agrada a Deus, o que traz a essas pessoas a sua bênção é o temor. E o que significa temer a Deus? Significa que nós sempre colocaremos Deus em primeiro lugar em nossos caminhos, em nossas vidas, porque a nossa esperança está no seu amor. O amor de Deus não é um sentimento que Ele olha para você e diz assim: oh, coitadinho, oh, judiação, eu amo tanto esse bichinho. Não, o amor de Deus não é sentimento. Ele tem, mas o amor de Deus como base, como estrutura, são ações. Então, são ações divinas que nos ajudam, que nos edificam. Quando Deus pede para nós amarmos o nosso semelhante, significa o quê? Que nós temos que dar a eles ações divinas. Por isso que Deus diz: se você é tímido, você não será capaz de me agradar. Eu conheço pais que, em vez de ensinar seus filhos a orar, a amar a Deus, eles ensinam as crianças a dançar, danças indecentes, sensuais. Eu já vi isso na internet, no Facebook, pessoas ensinando seus filhos a dançarem imundícia, pornografia, imitando artistas que não valem nada no plano moral divino. Como é que você sabe ensinar uma coisa dessa e você não é capaz de ensinar seu filho bons modos? O cristianismo, sinto muito. E você diz: eu amo a Deus. Você não ama nada. Você precisa se converter. Eu vejo pais, eu já vi, até mesmo aqui na igreja, aceitando relacionamentos errados de seus filhos, e eles não falam nada. Como que você pode dizer que ama a Deus? Põe um braque nisto. Mas ele tem 18 anos. Mas chega e fala: você está errado, a Bíblia diz que você está errado. Tem que falar. Porque se você não falar para uma pessoa sobre o seu erro, o sangue daquela vida, Deus vai requerer da sua mão. Você não leu isto ainda.
Nós estamos brincando. Muitas vezes o nosso deleite está no nosso trabalho, na nossa inteligência, nas nossas estratégias. E esse modo errado de pensar, esse modo errado de pensamento, afeta cada parte da nossa vida, afeta o nosso trabalho, o nosso ministério, que é o nosso serviço cristão, afeta a nossa família, afeta amizades, afeta tudo. Entenda que nós vivemos em um mundo onde a força humana é exaltada e é requerida. Em cada parte de nossas vidas, o mundo odeia a Deus, mas ele odeia a pessoa eficiente. O mundo odeia a Deus, o mundo odeia o paciente, mas o mundo ama a pessoa desbravada, a pessoa que dá o passo maior que a perna, que se arrisca, que faz o mundo virar de perna para o ar. Deus não se agrada de tudo o que podemos fazer pela nossa força, mas Ele se agrada pelo que podemos fazer pela força que Ele nos dá. Pode ter certeza do que eu estou dizendo a você. Eu quero amar a Deus e quero ensiná-lo a amar a Deus. A primeira coisa, alegre-se em Deus. E em tudo que Ele já fez, faz e pode fazer. Alegre-se. Alegre-se em Deus, em tudo que Ele já fez, faz e pode fazer. Essa é uma maneira de combater o senso pecaminoso da autossuficiência. Sabe por que você ensina seu filho a dançar aquelas danças pornográficas, a mexer com o corpo como se estivesse fazendo um ato sexual? Porque você não ama a Deus. É mentira. Se você amasse a Deus, você não ensinaria isso. Isso é pornografia, é sujeira, é imundícia. Deus não concorda com você. Esse é um meio de nós combatermos a autossuficiência. E nós temos que meditar em tudo o que Deus pode fazer e não na suposição do que nós podemos fazer. Algumas pessoas chegam para mim aqui e dizem assim: eu estou nesta igreja, mas eu não quero ficar no banco, eu quero fazer. Você vai sentar e vai aprender primeiro como servir. Os primeiros serão os últimos. E os últimos é que serão os primeiros. Quando você lê o Salmo 147, você vai perceber que Deus faz uma série de coisas que o homem não consegue fazer. Deus enche o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra, faz a grama crescer nas montanhas, a fim de que haja alimento para os animais. O homem diz: mas eu planto. Mas quem dá o crescimento? O médico pode cortar você, mas quem é que te cura? Você sabe que quando o nosso presidente tomou a facada em Juiz de Fora, ele levou desde o momento da facada em que foi atendido até entrar em cirurgia 9 minutos e meio. É um recorde. E quando ele já estava no elevador, as pessoas já estavam enfiando tubo nele e agulhas. Chegou na mesa, o médico tinha acabado de fazer um parto, trocou as luvas, o avental, foi para lá, abriu o peito, porque não sabia o que tinha lá. E descobriu que uma faca de 30 centímetros penetrou apenas 12. Por quê? Porque quando aquele louco, sozinho, deu a facada, na frente dele tinha um policial, e o policial se assustou com aquela mão, e ele levantou a mão e desviou a faca, diminuiu
o soco. Imagine, Deus tem um plano na vida de todos nós, para que nós nos convertamos, nos arrependamos, reconheçamos que Ele está em nosso caminho, e que nós precisamos nos sacrificar sempre por alguém. E espero que o nosso presidente se sacrifique por este povo que está sofrendo. E espero que a igreja se sacrifique por aqueles que estão indo para o inferno. No Salmo 147 diz que Deus cria cada floco de neve que cai, cria a geada, cria as pedras de gelo, e faz a intensidade do frio. Você pode colocar ar-condicionado, como nós temos aqui, e alguns estão ligados. Você pode gelar aqui, mas daqui a pouco você sai lá fora e começa a espirrar. Deus fez cada coisa no seu momento e são importantes para o meio ambiente. É Deus quem dá a ordem e o calor volta. O Salmo 147 diz isso. E Ele chama os ventos quentes da primavera que derretem o gelo, e aquele deserto, os rios se enchem e transbordam. E o deserto floresce. É Deus quem alimenta os animais do campo e os pássaros. É Deus que escuta o choro dos passarinhos, dos seus filhotes. É Deus que escuta o choro do fraco. É Deus que escuta suas lágrimas, seu choro, seu clamor. Eu não consigo escutar sua angústia. Você pode me enganar. Você pode olhar para mim, sorrir, eu vou pensar, tudo está bem, mas lá dentro de você não está. Eu estou aqui pregando para você e você diz assim: ei, ele está forte. Você não sabe. Eu nem sei com quem eu estou falando. Isaías estava pregando a palavra de Deus e ele disse: Deus, eu estou falando para esse povo, e Deus disse: a maioria não vai ouvir você. Sabe quantos vão ouvir você? Só 10%, Isaías, mas não é possível, só 10%. A maioria vão todos se afastar de mim. Mas você pregue para os 10%. Pregue para todos, sabendo que só 10% vão te ouvir. Eu estou falando aqui, é o que está na Bíblia. Eu fico com o texto da Bíblia, eu não fico com essas bobagens de pensamentos para lá e para cá. Está escrito, pronto, final. Esse é o Deus quem eu sirvo. Imagine, Deus é quem decidiu o número de estrelas que estaria no nosso universo. Se o nosso universo tem limites ou não tem limites, não sei. Nem a ciência propriamente sabe, ela está investigando. E ela quer dar nome às estrelas. A estrela B1-249JYZ 2526S. Eu não consigo decorar esses nomes. Mas Deus chama cada estrela pelo seu nome. Além dessas coisas que eu disse, existe uma que eu gostaria de compartilhar com você, que está no Salmo 147, no versículo 3. Diz: Ele cura os que têm coração partido, isto é, destroçado, mutilado, arruinado. Eu não consigo. Eu posso chegar para você e transmitir uma porção de palavras consoladoras, humanas. Eu posso pegar meu coração e colocar na sua mão, e isso não vai resolver você intimamente. Só Deus pode fazer isso quando Ele entra dentro da sua vida pelo poder do Espírito Santo. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos, isto é, das suas dores, pesares, machucaduras. Ele tem esse poder. Não são poucos os que têm tentado fazer a chuva cair. Eles pensam que podem fazer a chuva cair, a neve descer.
contar integralmente as estrelas. Eles pensam que podem curar um coração partido por causa de um livro numa estante de uma livraria. Nós nos acostumamos a pensar que conseguimos compensar a perda de um ente querido com a nossa presença, mas não compensamos. Nós achamos que temos a capacidade de convencer alguém, de se livrar do seu desespero, mas não conseguimos. O máximo que nós nos transformamos em muletas. Servimos como muletas para pessoas cansadas, para pessoas exaustas, para pessoas frustradas. Elas não conseguem mais se movimentar sozinhas. Elas precisam de alguém que as faça levantar, melhor ainda, ressuscitar para a vida, porque estão mortas. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. O nosso Deus é grande. E o seu poder não tem limites. E nós nunca vamos compreender o que ele sabe e o que faz. O Salmo 147, verso 5 diz: Deus, o nosso Senhor, o Senhor nosso é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida, não pode ser conhecida, não pode ser conhecida integralmente. Nosso poder é muito pequeno e frequentemente falho, constantemente. Mas o poder de Deus é abundante e nunca falta, nunca se esgota. Nossa compreensão sobre as coisas é limitada e falha. Mas a compreensão de Deus é incompreensível para nós, impenetrável. Você não consegue entender como ele age, toda a história. Se você já leu a Bíblia, você olha para os momentos que nós estamos vivendo e cada página desse livro está se cumprindo a cada dia. A cada dia. Tudo o que Deus disse está se cumprindo. Mas as pessoas fazem questão de fechar seus olhos. A própria igreja está fechando seus olhos para a palavra de Deus. Nós deveríamos dar um break nesses shows que estão sendo feitos por aí e dizer: povo de Deus, se arrependa. É melhor que vocês parem de cantar e comecem a chorar. Parem de cantar essas canções que não glorificam a Deus. E comecem a chorar suas mazelas, seu desinteresse por Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em segundo lugar, espero que vocês estejam ainda inteiros. Reconheça a sua fragilidade humana e seja dependente da força de Deus. Se eu disse há pouco que eu devo me alegrar em Deus, em tudo que Ele faz, fez e pode fazer, imagine, Deus é capaz de realizar coisas que eu nem imagino e que eu não posso compreender. Então que eu reconheça a minha fragilidade e que eu procure ser dependente da força de Deus. Porque o homem que confia em si mesmo, não se engane, ele está lentamente se afastando de Deus. Pouco a pouco ele vai se afastando de Deus. Por quê? Porque a confiança do homem em si mesmo lhe traz maldição, desgraça. Quando eu falo de maldição e desgraça, eu não estou falando que a vida dele vai virar um terror.
Eu estou falando que ele vai se afastar de Deus. E a maior desgraça para um homem é seu afastamento de Deus. Neste mundo nós temos pobres e ricos, bem-sucedidos e mal-sucedidos, mas nós temos os que estão perto de Deus e os que estão longe de Deus. Não é porque você é rico e está longe de Deus. Não é porque você é pobre e está longe de Deus. Isso tudo é uma falácia, isso é uma inverdade, isso é uma narrativa errada, um discurso errado. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Depende do que você diz que é sucesso. Você pode ter muita riqueza na vida e nenhum sucesso com Deus. Então você está em desgraça, em maldição. Mas pode ser que a desgraça de Deus também afete os seus negócios. Eu não sei quem é que pode entender a mente de Deus. Jeremias disse, em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Veja o que ele diz: eu amaldiçoarei, eu o lançarei sob desgraça. Eu tirarei dele a minha graça, a minha ajuda e o meu favor, porque ele está se afastando de mim. Pelo fato do quê? De confiar no homem, de confiar na inteligência, na estratégia humana. Deus não despreza a nossa inteligência. O problema é que nós entregamos nossas vidas aos nossos desejos, nós entregamos nossas vidas às estratégias de terceiros, nós retiramos nossas vidas das mãos de Deus e adotamos um outro ser humano ou a nós mesmos como o novo Deus e Senhor de nossas vidas. Você pensa que idolatria é um pedaço de pau num nicho, ou um pedaço de prata, de ouro, em um nicho qualquer numa parede? Não! Pode ser um pensamento, seu carro, sua esposa, seu marido, seu filho, seu neto. Lutamos contra a autossuficiência pecaminosa, expressando alegria em Deus, em tudo o que Ele pode fazer. E aceitamos o fato que sem Ele não podemos fazer nada. Nada de útil, nada que o agrade, nada que possa satisfazer nossas vidas. Você está dizendo: eu preciso arrumar uma estratégia para fazer a igreja crescer, eu preciso arrumar uma estratégia para alcançar pessoas, eu preciso fazer uma estratégia, criar uma estratégia, não é? Para atingir uma determinada classe de pessoas, para fazer um grande negócio. O que você precisa fazer é orar. O que você precisa fazer é colocar Deus no seu caminho. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu preciso criar uma estratégia para falar com meu filho. O que você precisa é orar e ter coragem. E chegar e dizer: filho, eu não estou concordando com as suas atitudes, porque a Bíblia está dizendo o contrário. Você precisa se apoiar em Deus, Ele tem que ser sua ajuda. Você, mulher, tem que ter coragem para chegar para o seu marido e dizer: você está agindo imoralmente. Jesus disse em João, capítulo 15, verso 5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês vão perder suas famílias. Vocês vão perder seus filhos. Vocês vão perder seu futuro. Vocês vão perder sua alegria. Agora você está experimentando uma alegria e está tudo bem, nenhuma tempestade, está tudo indo bem.
E então você está, talvez, não sentindo necessidade de uma vida mais íntima com Deus. Mas quando Jesus disse que sem mim nada podereis fazer, eu estou usando a versão antiga que fica dentro da minha cabeça, sem mim vocês não podem fazer nada. Ele estava exagerando? Claro que não. Pois até aquilo que nós fazemos, confiando em nós mesmos, mesmo crendo nele, é maldição. Tudo que você fizer, quando Deus não está em primeiro lugar na sua vida, é desgraça. É o caminho para a desgraça. Você pode estar certo disso, do que eu estou dizendo. Não existe outra verdade, é essa aí. Os humildes, as pessoas que têm vergonha de si diante de Deus, que reconhecem a sua vergonha, a sua fragilidade, é que são fortes, porque sabem que realmente são fracos, porque vivem na expectativa das ações poderosas de Deus, que poderão agir por eles e para eles, e por que não, através deles. E então eles cantam, eles oram palavras como essas, que está no Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, não é o homem que vai me renovar. Você não consegue tirar minhas rugas, meu irmão. Você não consegue fazer com que a minha pele volte a ter elasticidade depois da série de quimioterapia que eu tomei. Deus consegue me manter de pé por alguma razão, e eu preciso descobrir qual é esta razão. Ele é a minha força por alguma razão. Você é pai, você é mãe, você é filho por alguma razão. Você está na casa em que está por alguma razão. Você se casou com quem se casou por alguma razão. Você trabalha onde trabalha por uma razão. Você mora onde mora por alguma razão. Você está nesta igreja por alguma razão. Ele é tudo o que você precisa para entender sua vida. Além do mais, esse tipo de pessoa humilde aconselha os outros, como Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, no capítulo 6, verso 10, onde diz o seguinte: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Em vez de você se afastar de Deus, confiando em si mesmo ou em outras pessoas, confie em Deus. Tudo está acontecendo como Deus programou. Eu tenho pena de alguns irmãos que estão caindo em desespero, achando, vou morrer. Eu já disse a vocês, leia Jó, capítulo 14, verso 5, você só vai morrer no dia que Deus quiser. Para de bancar o idiota. Mas não vá fazendo as coisas do seu jeito, faça as coisas do jeito de Deus. Em terceiro lugar, a pessoa honesta reconhece a sua fraqueza e acolhe a força de quem é mais forte. A pessoa que é honesta reconhece a sua fraqueza e acolhe em si a força de quem? Entre aspas, que é Deus, de quem é mais forte. Ele é mais forte do que eu, ele é mais forte do que você. O apóstolo Paulo sabia quão fraco era e compreendeu onde encontrar sua verdadeira força. Ele implorou a Deus, Deus, retira de mim esse espinho que está na minha carne, esta enfermidade, porque eu acredito que era.
E então ele declara o que Jesus lhe falou e como ele reagiu, qual foi a sua compreensão às palavras do Mestre. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, o seguinte: Jesus diz a Paulo: Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, Deus permitiu que ele ficasse fraco. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder, a minha força é mais forte quando você está fraco. Reconheça isto, Paulo. Aprenda isto. Para que eu possa agir na sua vida, eu tenho que enfraquecê-lo. A sua timidez é um sintoma do seu orgulho. Quando você diz, eu tenho medo, você é orgulhoso, porque você deveria amar as pessoas e procurar servi-las de algum modo. E se você não faz, é porque isso é orgulho. Você está se autoprotegendo, se enganando. Mas você é capaz de ensinar coisas erradas a outras pessoas. Você é capaz de fofocar, você é capaz de pegar o telefone e dizer, você viu, você viu, você viu. Você soube, você soube, você soube. Cansei de ver isso ao longo dos meus anos. Mas então, Paulo diz, portanto, ele vai dar uma resposta. Eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Isto é, eu celebro agora as minhas fraquezas. Eu celebro a minha fragilidade. Paulo não está falando de pecados. Paulo está falando de suas incapacidades, de sua falta de recursos. Imagine um apóstolo como aquele dizendo, eu não tenho recurso. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então a força que Deus dá, ela nos protege. Ela cria uma capa, uma atmosfera de proteção contra as mentiras do inferno. Você agora pode estar querendo resolver um problema conjugal, ou um problema com seu filho, ou um problema com seus pais, do seu jeito. E você está confiando no quê? Na sua força? Nos seus argumentos? Isso porque você não conhece a palavra de Deus? Mas se você procurar conhecer a palavra de Deus, você vai chegar nessas pessoas e vai falar o que Deus diz e vai se portar como Deus quer que você se porte. E se você der um passo errado, você vai pedir perdão. Seja humilde. Reconheça a sua fragilidade. Porque Deus, sendo um pai amoroso, não poupou a dor de Paulo e os transtornos da sua enfermidade, que o atormentava, porque Deus, um pai amoroso, não o livra das suas dores. Você diz o tempo todo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Às vezes eu fico olhando aqui, uma irmã que está aqui, a irmã Cida. Eu lembro no início da nossa igreja, quantas cadeiras a senhora carregou nas costas. E quantas cadeiras, pilhas de cadeiras, empurrava por aquela quadra. Hoje eu a vejo com dor no joelho, dor no pé, dor nas costas, dor no nariz, dor na orelha. Tá ruim, velho. Eu não fico muito atrás. Porque Deus permite isso. Nós podemos nos lembrar de grandes coisas que Deus fez em nossas vidas. Eu lembro como eu era incansável. Como eu não parava. Pá.
Eu não aguento mais isso. Eu faço o que posso, mas quero fazer bem feito. Eu quero ter lembranças boas do que Deus fez na minha vida. E do que ainda, e a expectativa do que ainda Ele pode fazer. Eu quero ser útil, mesmo já estando velho. Eu quero ser útil a você, a sua família, seus filhos, aos seus netos, a todos que vêm aqui. A pessoa honesta reconhece a sua fraqueza e acolhe a vontade soberana de Deus, a sua força gloriosa e a intervenção divina na sua vida. É isso que eu quero dizer. Ele não discute com Deus. O que Deus fala, está dito. Quando nós nos sentimos fortes, nós temos a tendência de não confiar na graça de Deus e na sua força. E infelizmente começamos a experimentar e a desfrutar a ilusão de que somos exageradamente capazes de tudo. Você pode estar fechando grandes negócios e perdendo sua família. Você pode estar namorando um rapaz que tem uma família muito maravilhosa, mas ele não tem cabeça. E ele será a causa da tua destruição. Ah, mas ele é lindo. Realmente, Satanás também. Ele se transforma em um anjo de luz. Bonito, mas é a tua destruição. Não existe projeto, não existe busca de Deus, não existe a última palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, é tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados. Infelizmente, nós queremos ser reconhecidos como pessoas fortes, capazes, e não como pessoas frágeis e carentes. Parece que na nossa sociedade, nas nossas escolas, você declarar que não é capaz, que você precisa aprender cada vez mais, é uma grande estupidez. O humilde parece que não tem espaço neste mundo. Lógico que não, esse mundo é cheio de orgulho. Eu sei que nós iremos falhar muitas vezes, mas a minha esperança é que nós aprendamos a esperar na força do Senhor, que nós não nos apoiemos na nossa força, mas na dele. Que nós nos alegremos em tudo o que Deus faz, em tudo que Deus fez, e em tudo que Ele pode ainda fazer para cada um de nós, como para o seu povo. Deus não está morto, Ele está vivo. Eu olho a história, eu olho tudo o que está acontecendo, eu olho esta confusão política, eu olho essas mentiras que acontecem aqui e ali, eu vejo esses mandos e desmandos, eu vejo essas guerras. Jesus disse que nos últimos tempos haveria guerra, ou guerras. E eu não entendo guerras só com armas, bang, 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 bang. Não, eu entendo guerras, hoje em dia eu posso entender guerras cibernéticas, guerras emocionais, psicológicas, guerras espirituais. Olha, eu vejo uma gama, um campo enorme, onde essas guerras podem estar acontecendo. Eu vejo o meu Senhor voltando. Eu vejo Jesus voltando. Do mesmo modo como Jesus ensinou que estes dias seriam assim, Ele disse: levante os olhos e espere por mim, porque eu voltarei para buscar a minha igreja. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Que aprendamos
aprendamos a reconhecer nossa incapacidade e fragilidade, a fim de dependermos totalmente da força de Deus, pois é necessário que nós sejamos honestos em relação a acolhermos a força daquele que é mais forte do que nós. Que nós coloquemos em prática o que Jesus ensinou quando disse que ele não podia fazer nada por si mesmo. Ele só fazia o que via o Pai fazer e agia então da mesma forma. João 5,19. Eu não sei se você é uma pessoa bem-sucedida materialmente ou não. Eu não reconheço, não sei precisar a sua condição econômica, social, mas isso não importa. Não pense que porque você agora está passando por um momento difícil, que você está abandonado por Deus, não. Não pense que você que está passando um momento relativamente bom, porque você tem recursos, porque Deus está te abençoando. Deus está abençoando os dois. Deus está testando a sua honestidade. Deus está colocando a sua vida numa balança. Você confia na força dele ou tem confiança em si próprio? Eu arrumei agora esse namorado ou essa namorada, que maravilha. Espere. Deus vai colocar vocês na balança. Ele vai testar. Você não pode ser dominador de ninguém. Você não pode se apossar de outras pessoas. Você tem que aprender a servir. Não tente dominar para que você obtenha o que quer. Não tente dominar Deus para conseguir o que quer. Não tente transformar a igreja num terreiro em que você entra lá só para conseguir o que você quer. Você está na igreja para aprender a ser quem Deus quer que você seja. Meu irmão, eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com você. Espere em Deus e não confie na força humana. Não caia no caminho da desgraça e da maldição, mas seja forte. Eu não sei se eu vou continuar falando sobre esse assunto, mas espero que Deus me dê mais uma semana de vida para estar com vocês. E se Deus quiser, nós estaremos juntos, mais uma vez, na terça-feira aqui. Nós vamos começar às 20 horas, e eu quero orar com vocês até às 20h30. E depois nós estaremos iniciando a transmissão ao vivo do ensino da palavra de Deus. Algumas pessoas me perguntaram, mas vai colocar a oração ao vivo? Não, claro que não. Nós vamos orar e depois nós vamos ensinar a palavra de Deus, ou meditar em algum pensamento divino da mente de Deus. E queremos que todos sejam edificados. Às 20 horas, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu acabei, Pai, de transmitir o teu ensinamento. Eu quis, Pai, de todo o meu coração ser fiel a ti e àqueles que me ouvem. Eu quero muito vê-los felizes na tua presença, ó Pai. Eu quero vê-los, Senhor, te adorando, te servindo, sendo uma bênção nas tuas mãos e ao próximo. Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na nossa falta de recursos. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. Tu és o nosso Deus, Tu és tudo o que precisamos. Ó Senhor amado, abençoa estas famílias, abençoa seus filhos, seus netos.
Abençoe o teu povo, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós voltemos a enxergar a tua glória, a tua grandeza em um mundo dramático, seco, caótico, incrédulo, que nós sejamos crentes e iluminados com a luz da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua semana. E até terça, se Deus quiser. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Amém.